Bem-vindos a mais uma leitura do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, fundador do Espiritismo, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Estamos na segunda parte, que se chama Exemplos. São exemplos de espíritos. E hoje temos o exemplo do espírito que se chama... Deixa-me só averiguar aqui. É um médico russo. Só se designa como médico russo. Então vamos lá. Um médico russo. Temos aqui o M.P. Depois temos 3 pontos, vírgula. Deve ser o nome do médico, MP. De Moscou. Era um médico tão eminente pelo saber como pelas qualidades morais. Quem o invocou apenas o conhecia por tradição, não havendo tido com ele relações sequer indiretas. A original comunicação foi dada no idioma russo. A pergunta, depois da invocação: estais presente? A resposta: sim. No dia da minha morte, persegui-vos com a minha presença e resististes às tentativas que fiz para escrever-lhes. As palavras que a meu respeito dissestes deram ocasião a que vos reconhecesse. E daí o desejo de falar convosco para vosso benefício. Pergunta: bom, como erais porque sofreste tanto? Bom como erais. Essa é a pergunta. Bom como erais porque sofreste tanto? A resposta: porque o Senhor aprova fazer-me feliz, fazer-me sentir duplamente por esse meio o preço da minha libertação, querendo ao mesmo tempo que na terra progredisse o mais possível. Pergunta: a ideia da morte causou-vos terror? A resposta: tinha bastante fé em Deus para que isso não sucedesse. Pergunta: o desprendimento foi doloroso? A resposta: não. Isso que dominais últimos momentos nada é. Apenas senti um rápido abalo para encontrar-me logo feliz, inteiramente desembaraçado da mísera carcaça. Pergunta: e o que sucedeu depois? Resposta: tive o prazer de ver aproximarem-se inúmeros amigos, nomeadamente os que tive a satisfação de ajudar, dando-me todos as boas-vindas. Pergunta: que regiões habitais? Acaso algum planeta? Resposta: tudo o que não seja um planeta constitui o que chamais espaço, e é neste que permaneço. O homem não pode, contudo, calcular, fazer uma ideia sequer do número de gradações dessa imensidade. Que infinidade de escalas nesta escada de Jacob que vai da terra ao céu, isto é, do avilamento da encarnação no mundo inferior como esse até à depuração completa da alma. Ao lugar em que ora me encontro não se chega senão depois de uma série enorme de provas, ou por outras palavras, de encarnações. Pergunta: logo, deveis ter tido muitas existências? Resposta: nem podia ser de outra maneira. Nada há excepcional na ordem imutável do universo estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Assim, se aquele for grande, é porque também esta o foi, e necessariamente.
Mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos, que são as diferentes e sucessivas encarnações. É fácil, pois, concluir que, estando eu num dos graus elevados, o atingi depois de uma série de combates, nos quais Deus me permitiu que saísse vitorioso algumas vezes. Pergunta: em que consiste a vossa felicidade? A resposta: isso é mais difícil de vos fazer compreender. Essa ventura que gozo é uma espécie de contentamento externo de mim mesmo, não pelos meus merecimentos, o que seria orgulho, e este é predicado de espíritos atrasados, mas contentamento como que saturado, imenso de amor de Deus, imenso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade. Em suma, é a alegria que nos infunde o bem, podendo supor-se ter o seu arbítrio contribuindo para o progresso de outros que se elevaram até o Criador. Ficamos como que identificados com esse bem-estar, que é uma espécie de fusão do Espírito com a bondade divina. Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados, de compreender-lhes a missão, de saber que também nós a tanto chegaremos. No infinito incomensurável entrevemos as regiões em que rutilo, expelendo o fogo divino ao ponto de deslumbrar-nos mesmo através do véu que as envolve. Mas que digo? Compreendeis as minhas palavras? Compreendeis ser esse fogo a que me refiro comparável ao sol, por exemplo? Não, nunca. Há uma coisa indizível ao homem, uma vez que as palavras só exprimem para ele coisas físicas ou metafísicas que conhece de memória ou intuitivamente. Desde que o homem não pode guardar na memória o que absolutamente desconhece, como se lhe insinuar a percepção. Ficai, porém, ciente de que é já uma grande ventura pensar na possibilidade de progredir infinitamente. Pergunta: tivestes a bondade de exprimir o desejo de me ser útil? Peço-vos que me digais em que. Resposta: posso ajudar-vos a amparar nos desfalecimentos, fortalecer nos momentos de desânimo, consolar nos de aflição. Se a vossa fé se abalar e qualquer comoção vos perturbar, invocai-me, porque Deus me permitirá fazer-vos-lo lembrando, atraindo-vos para Ele. Se vos sentirdes prestes a sucumbir ao peso das más tendências que a própria consciência acuse de culposas, chamai-me também. Chamai-me também, porque vos ajudarei a carregar a vossa cruz, tal como a Jesus ajudaram a carregar aquela de onde tão solenemente deveria proclamar a verdade, a caridade. Se vacilardes ao peso dos próprios desabores, quando o desespero de vós se apoder, mais uma vez chamai-me para que venha arrancar-vos do abismo, falando-vos espiritualmente, lembrando deveres impostos, não por considerações sociais ou materiais, mas pelo amor que vos transfundirei na alma, amor por Deus a mim concedido, em favor dos que por ele podem salvar-se. Certo, na terra tendes amigos, os quais, compartilhando das vossas angústias, talvez já vos tenha salvado. Em momentos aflitivos, tratais de procurar esses amigos, que dão conselhos, apoios, carícias. Pois bem, ficai certo de que num espaço também podeis ter amigos úteis e prestantes. É uma consolação poder-se dizer:
quando eu morrer, enquanto à cabeceira do leito os amigos da terra chorarem e pedirem os do espaço no limiar da vida, irão sorridentes conduzir-me ao lugar adequado aos meus méritos e virtudes. Pergunta: por que faço jus a essa proteção que quereis dispensar-me? Resposta: eis a razão. A vós afeiçoei-me logo no dia da minha morte. É que, como espírito, vos vi do espiritismo um adepto sincero e bom médium. E como dentre tantos que aí deixei, fostes vós que vi primeiramente, logo me propus contribuir para o vosso progresso. O proveito não é apenas vosso, mas também dos que deveis instruir no conhecimento da verdade. Na vossa missão podeis ver uma prova eloquente do amor de Deus para convosco. O que a vós se chegarem pouco a pouco se tornarão crentes, e aos mais refratários ao ouvir-vos também chegará, embora mais tarde, a vez de querer. Desanimar nunca, caminhar sempre, apesar dos pedregulhos. Tomai-me por apoio nos momentos de desânimo. Pergunta: não me julgue digno de tão grande favor. Resposta: mas por certo que bem longe estáis da perfeição. Não obstante o vosso ardor na prática das sãs doutrinas, o cuidado em manter a fé dos que vos ouvem, em aconselhar a caridade, a bondade, a benevolência, mesmo para os que convosco mal se conduzem, a resistência aos instintos de cólera, que aliás facilmente podereis descarregar nos que vos afligem, por ignorantes das vossas intenções. Tudo isso atenua a maldade que ainda possuis. Convém que o diga. O perdão das ofensas é, de tantas, uma das mais poderosas atenuantes do mal. Deus cumula-vos de graças pela faculdade que vos concedeu e que deveis desenvolver pelo esforço próprio, a fim de cooperardes na salvação do próximo. Vou deixar-vos, mas contai sempre comigo. Torna-se preciso que modereis as ideias terrenas, vivendo o mais possível com os amigos do espaço. Assinado P. Supostamente ONU do Espírito. Agora temos um outro espírito que se chama Bernardin, de Bordeaux, abril de 1862. Sou, de há muitos séculos, um espírito esquecido. Aí na terra vivi no opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente e dia por dia para dar à família escasso pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor, e quando o que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, dizia eu: meu Deus, dai-me força de suportar-lhe o peso sem queixumes. Espiava meus amigos. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na sua santa paz, e o meu mais caro voto foi reunir-vos a todos, irmãos e filhos, dizendo-vos: por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de sobrelevar o preço. Filho de uma numerosa família, jamais tive posição e servia quem melhor podia auxiliar-me a suportar a existência. Nascido numa época de servidão cruel, provei de todas as injustiças, fadigas e desabores que os subalternos do Senhor haviam por bem impor-me. Mulher ultrajada, filhas raptadas e repudiadas em seguida, tudo sem poder queixar-me. Os meus filhos, esses,
levavam-nos às guerras de pilhagens e de crimes, para os enforcarem depois por faltas não cometidas. Ah, se o soubesseis, pobres amigos, o que padeci na minha longa existência. Eu esperava contudo, e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não existe na terra. A todos vós, portanto, coragem, paciência e resignação. Tu, meu filho, guarda o que te dei e que é um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer: suportei mais que vós e suportei sem me queixar. Pergunta: em que época vivestes? Resposta: de 1400 a 1460. Pergunta: e tivestes depois outra existência? A resposta: vivi ainda entre vós como missionário. Sim, como missionário da fé, mas da fé pura, verdadeira, provinda de Deus e não manipulada pelos homens. Pergunta: e como espírito agora tendes ainda ocupações? A resposta: acreditareis então que os espíritos ficassem inativos? A inação, a inutilidade, ser-nos-ia um suplício. A minha missão é guiar centros espíritas aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço para neutralizar os sugeridos por maus espíritos. Está assinado Bernardão. Temos agora aqui. Vamos continuar com uma outra leitura. Temos aqui a Condessa Paula. Bela, jovem, rica e de estirpe ilustre, esta era também um perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos em 1851. O seu necrológio é daqueles que podem resumir-se nessas palavras por 1000 bocas repetidas: porque tão cedo retira Deus tais pessoas da terra. Felizes os que assim fazem, abençoada a sua memória. Ela era boa, meiga e indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal em vez de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe cuspurcara os lábios. Sem arrogância nem austeridade, era pelo contrário, com benevolência e dedicada familiaridade, que tratava os fâmulos despercebida de resto de qualquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção. Compreendendo que pessoas que vivem do trabalho não são rendeiros e que, consequentemente, têm precisão do que se lhes deve, ora pela sua condição, ora para se manterem, jamais reteve o pagamento de um salário. A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa ser-lhe-ia um remorso de consciência. Ela não pertencia ao número dos que sempre encontram dinheiro para satisfazer os seus caprichos, sem pagarem as próprias dívidas. Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas e julgar-se-ia humilhada se lhe dissessem que os seus fornecedores eram constrangidos a fazer-lhe adiantamentos. Também, por ocasião da sua morte, só houve pesares, nenhuma reclamação.
A sua beneficência era inesgotável, mas não era beneficência ostentosa à luz meridiana. E assim exercia a caridade de coração, que não por amor de vanglórias. Só Deus sabe as lágrimas que ela secou, os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunhos ou por testemunhas os infelizes que assistiam. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pujantes infortúnios, os secretos, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral em vez de o baixar. Da sua estirpe e das altas funções do marido decorriam-lhe onerosos encargos domésticos, aos quais não podia eximir-se, satisfazendo plenamente às exigências da sua posição. Sem avareza, ela fazia-o, contudo, com tal método, evitando desperdícios e superfluidades, que metade lhe bastava do que outrem seria preciso para tanto. E desse modo, permitia-se facultar da sua fortuna um maior quinhão aos necessitados, destinando a renda de uma parte dessa fortuna exclusivamente a tal fim. Considerava-a sagrada e como de menos a despender no serviço da sua casa, e assim encontrara meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortúnios. Um dos seus parentes, iniciado no espiritismo, invocou-a 12 anos depois de falecida e obteve em resposta a diversas perguntas a seguinte comunicação: Tens razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagens, saúde, fortuna, tudo o que entre vós constitui felicidade eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada à que desfruto aqui? Esplêndidas festas terrenas em que se ostentam os mais ricos paramentos. O que são elas comparadas a estas assembleias de espíritos resplandecentes de brilho que as vossas vistas não suportariam? Brilho que é o apanágio da sua pureza. Os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados com essas moradas aéreas, vastas regiões do espaço, matizadas de cores que vibrariam o arco-íris. Aqui é uma pergunta. Os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados com estas moradas aéreas, vastas regiões do espaço, matizadas de cores que vibrariam o arco-íris. Os vossos passeios, a contados passos nos parques, a que se reduzem comparados aos percursos da imensidade mais céleres que o raio. Horizontes nebulosos e limitados que são comparados com o espetáculo de mundos a moverem-se num universo infinito ao influxo do Altíssimo. E como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. E como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo o ser como um eflúvio benéfico, sem mescla de inquietação, de apreensão, de sofrimento. Aqui tudo resumbra amor, confiança, sinceridade, por toda a parte, corações amantes, amigos por toda a parte.
nem invejosos nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente se seguirdes o reto caminho da vida. A felicidade uniforme fatigaria, no entanto, e assim não acrediteis que a nossa seja extremo de peripécias, nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatifica contemplação por toda a eternidade, mas o movimento, a atividade, a vida. As ocupações, posto que incentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes, pelos mil incidentes que se lhes filiam. Tem cada qual a sua missão a cumprir, os seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. E é o vai e vem, não de uma rua à outra, mas de um ao outro mundo, reunindo-nos, separando-nos, para novamente nos juntarmos e, reunidos em certo ponto, comunicarmos-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos, ajustamo-nos mutuamente, nos assistimos nos casos difíceis. Finalmente, asseguro-vos que ninguém tem tempo para se enfadar, por um segundo que seja. Presentemente, a Terra é o magno assunto das nossas cogitações. Que movimento entre os espíritos! Que numerosas falanges aí afluem, a fim de lhe auxiliarem o progresso e a evolução. Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores a destriçarem uma floresta, sobre as ordens de chefes experimentados. Abatem uns os troncos seculares, arrancam-lhes as raízes profundas. Desbastam outros o terreno. Amanham estes a terra. Semeando, edificam aqueles a nova cidade sobre as ruínas carunchosas de um velho mundo. Neste, com menos, reúnem-se os chefes em conferência e transmitem as suas ordens por mensageiros em todas as direções. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem e, assim, tem cada qual o seu papel. Não me julgueis uma simples espectadora desta grande empresa, o que me envergonharia, uma vez que todos nela trabalham. Uma importante missão me é afeta e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E ficai certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e a tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura, de todas as mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais, bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa consistia o perigo, e antes de eu tentar, eu quis sentir-me assaz, forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos há que, seduzidos por aparências pressurosos, escolhem essa prova, mas fracos para afrontar os perigos, deixam que
que as seduções do meu interior têm sobre a sua inexperiência. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós, ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imoradora, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na Terra Condessa. Está assinado aqui, Paula, na Terra Condessa. Hoje ficamos com esses 3 espíritos, com o exemplo desses 3 espíritos felizes, e vemo-nos na próxima leitura do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec.